Quem é filho aqui, levanta a mão. E quem é filho em excelência? Não precisa levantar. Mas o Senhor quer tornar você um filho em excelência. Amém? Um filho que honra o seu pai e sua mãe, que obedece o seu pai e sua mãe. Amém? Porque isso é princípio bíblico. Obedecer o seu pai e sua mãe para que te vás bem e tenha longa vida aqui na terra. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Quem trouxe a Bíblia aí pode abrir. Lá em Lucas, capítulo 15, verso 1. Não, verso 11, desculpa. O tema da ministração hoje é filhos em excelência. Filhos que dão prazer ao Senhor. Tá ali, ó. Olha lá. O verso 11 lá do 15. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. Repete comigo. Certo homem tinha 2 filhos. Olha lá. Mas o moço deles, o pai é o pai. O pai: me dá a minha parte dos bens que me cabe. E ele repartiu-lhes. E havendo passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era, partiu para uma terra bem distante. E dissipou todos os seus bens. E vivendo dissolutamente, depois de um tempo consumiu tudo. E sobreveio o país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos da terra, daquela região, onde mandou para os seus campos cuidar dos porcos. E ali desejava ele fartar-se pelas alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm um pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha andando ao longe, quando seu pai o avistou, e conhecendo dele, e correndo o abraçou e o beijou. E disse: Filho, o pai disse ao filho: pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vista-o, põe um anel no seu dedo, sandália aos seus pés, e trazei também, e mata-lhe um novilho cevado, e comamos para regozijar-vos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Como ele tinha 2 filhos, o segundo permaneceu na casa. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a se aproximar-se da casa, ouviu uma música e umas danças. E chamou um dos seus criados e perguntou o que era aquilo. Ele informou: veio seu irmão. O seu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava para conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos sirvo você, sem jamais transgredir as suas ordens, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, tu chamasses ele para compartilhar isso e matar um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e agora reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, Pai amado, obrigado, Pai, por este momento, Pai, que estamos tendo aqui de aprendizado a Tua Palavra, Deus. Pai, eu te peço que o Senhor esteja sendo a minha boca agora, em nome de Jesus, Pai querido, para que eu possa falar, Pai, aquilo que o Senhor deseja, Pai,
para as nossas vidas, para crescimento Teu, Paizinho querido, para a honra e glória do Seu santo nome, Pai. Abra, Senhor Deus, nossos ouvidos, ó Pai, a nossa mente, para que a gente possa entender, Paizinho querido, essa palavra maravilhosa que o Senhor tem para nos dar, Pai querido. Em nome de Jesus, que oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém? Repete assim comigo. Estava morto, revivi, estava perdido e fui achado. Amém? Eu estava estudando essa passagem aqui ontem lá em casa. Ontem ela lá em casa. Já era meio tarde da noite, daí eu estava coloquei uma música no computador e fiquei conversando com Deus, sabe? E fiquei estudando ela. Filhos que dão prazer no Senhor. Daí eu comecei a pensar, sabe, na minha própria vida, né? Nas coisas assim, o que já aconteceu comigo. E daí me veio uma lembrança assim que eu tive, que um dia a gente estava viajando de carro, daí o Senhor até pegou e falou, né, conta isso aí para eles lá, né? A gente estava viajando de carro, e daí, não sei o que aconteceu lá, não discuti, né, com meu pai, eu só deu aquela faiscadinha assim, sabe? Aquele negocinho de leve, né? Mas nada muito grave, né? Daí eu fiquei, não, eu não vou pedir desculpa, eu tô certo, né? E daí fiquei lá, bravo, né, dentro do carro. E daí foi, né, e passou muitos quilômetros, né? Aí a gente tava indo assim, daí o carro foi numa curva assim, daí deu aquela balançada assim, né? Todo mundo já sentiu isso aí, não sei, né? Aí eu fiquei pensando assim na hora, eu falei, nossa, imagina se agora não tivesse capotado, né? Aí veio uma voz no meu coração e falou assim, você tinha ido pro inferno. Aí eu falei, ô louco, tá repreendido. Falei, né, ô louco. Aí, daí o Espírito Santo falou comigo. Falou como que eu posso dizer? Da honra que eu estava tendo com meu pai e com a minha mãe. Que tipo de honra que ela quer? Mas não deu outra, e daí para falar, né? Eu falei, nossa, eu vou falar e vou tomar outro xingão ainda, né? Porque daí ele vai, pelo que eu conheço meu pai, né? Daí ele vai falar, mas agora vê se muda e vê se fala certo, porque eu lembrei agora o que era que eu tinha. Uma palavra que eu falei errado. Aí eu falei que aquela palavra estava certa, mas estava errado mesmo, né? E daí eu peguei e falei assim, pai, eu quero te pedir desculpa por ter retrucado, né? Quando que você foi me corrigir. E dito e feito, né? Ele já aproveitou e já deu mais uma descascada, né? Mas daí eu peguei e falei assim, não, e eu vou procurar ser diferente. E eu fiquei com aquilo no meu coração, eu fiquei pensando, né? Por poucas coisas, às vezes a gente acaba saindo assim da presença de Deus, ou desobedecendo os nossos pais, por vontades próprias nossas. E até ontem a gente estava na casa de pais, e daí eu estava analisando assim as coisas que estavam acontecendo, e eu até comentei lá na casa, e eu estava vendo uma porta lá, daí eu pensei o seguinte, né? Não é você estragar uma porta, não é você chegar e arrancar aquela porta, ou você chegar e picar o pé naquela porta lá que vai estragar a porta. Você colocar um prego ou você estragar a tinta da porta no lugar que não é para ser, você já estragou a porta. Então, o que eu quero dizer para vocês é que são pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que acarreta uma coisa muito maior para as nossas vidas, que é a honra. A honra, até grifei aqui, que qual que é a diferença entre obedecer e a honra. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, não, mas é uma coisa diferente da outra, né? Mas tenha na mente de vocês, honra, se você honra, você já obedece. Mas se você obedece, você não tem honra. Não sei se conseguiram entender. Se você honrar, você vai obedecer. Mas se você obedecer, não quer dizer que você honra o seu pai e sua mãe. Porque obedecer, o seu pai fala assim, pega esse puto aqui e coloca ali. Você resmungando, você retrucando, você pode fazer isso aí, você obedeceu. Mas no teu coração você não obedeceu. Como tem aquela historinha, né, que fala da criança, né? Que o pai falou assim, levanta, ele, não vou levantar. Ele, levanta, não vou levantar. Aí o pai pegou e falou assim, levanta, senão eu vou te bater. E daí ele levantou. Aí o pai chegou para ele e falou assim, viu como você tem medo? Ele falou assim, eu estou em pé, mas no meu coração eu estou sentado. Entendeu? Ele obedeceu, mas ele não teve honra. Então o Senhor,
está querendo dizer para você aqui nessa noite que a honra é uma coisa muito importante para nossas vidas. Honrar o pai e a mãe, para que a gente vá bem aqui nessa terra e tenha longa vida. O que significa isso aí? Na Bíblia não diz lá, honra o teu pai e tua mãe para que te vás bem e tenha longa vida, se teu pai e tua mãe te der um celular novo, te der um carro novo. Não diz isso aí. Não diz se teu pai e tua mãe for super bravo, se teu pai e tua mãe te bate. Não diz, ele só fala assim, honra o teu pai e tua mãe para que te vás bem e tenha longa vida. Não fala nada a mais disso daí. Então, honra, apenas honra, que você vai ser um jovem, você vai ser uma mulher muito abençoada. Eu estava até conversando esse dia atrás com a minha mãe, e daí eu estava, analisando assim os casos, e daí eu estava vendo, eu até citei o nome de um amigo meu. Eu falei assim, nossa, ele é muito louco, ele faz um monte de coisa assim que na minha concepção assim é errado, sabe? E daí eu vejo assim, nossa, mas tudo que ele faz é bem sucedido, sabe? E daí minha mãe citou da honra que ele tem pelo pai e pela mãe dele, e eu tive que concordar com aquilo, que ele honra demais o pai e a mãe dele. A mãe dele fala alguma coisa para ele, por mais que ele esteja errado, ele esteja certo, ele faz da maneira que a mãe dele quer. Aí depois a mãe dele chega e fala para ele assim, oh, verdade, estava certo. Dele, oh, verdade, mãe, mas não dá nada não tem problema. Entendeu? São pequenas coisinhas que acontecem no nosso dia a dia. E aqui na passagem que a gente leu agora, tinha 2 filhos na casa do pai. Um filho pegou e como ele diz aqui, né, ele cansou e ele falou assim, ó, pai, eu quero a minha parte e eu quero ir embora, porque eu tô cansado desse converseiro teu aí, né, que nem o Pé estava apresentando aqui, né, e pegou e o pai falou assim, ó, se é isso que te cabe, se é isso aí que você acha que é assim, então pega e vai. E daí o que aconteceu? Vocês viram aqui, ele acabou o dinheiro dele, né, eu fico imaginando assim, né, ele cheio de dinheiro, né, daí ele vai lá, né, compra umas camisetas da Hollister, né, compra uns tênis novos, uma bicicleta nova, né, e ostentando aí por aí, né, aí acaba, né, uma hora, né, aí ele cheio da grife lá, e daí acabou o dinheiro dele, e ele, naquela região que ele estava, ele conheceu algumas pessoas, e os caras viram o tipo que ele era, e daí ele foi pedir emprego, foi pedir algum lugar para ficar. E o que aconteceu? Ali no verso 15, ele se agregou com alguns cidadãos da terra e os mandou para os campos guardar porcos, cuidar dos porcos. E no verso 16 diz lá que ele sentia vontade de comer o que os porcos comiam, porque ele sentia fome e ninguém dava de comer para ele. Por quê? Porque o que aconteceu desde o começo? Desonra o teu pai e tua mãe, como aquela loucinha que fica, né, daí o teu pai fala assim, ô, lava aí para mim aí. Ah não, já fiz demais, já coloquei o garfo e a faca na mesa, né. Eu falei isso aí porque eu já fiz isso, tá, não tô acusando ninguém aí. É uma questãozinha de honra. Não vai cair um pedaço do teu braço, não vai cair nada. Mas o que eu quero dizer para você é que quando você faz, você é tratado. Quando você vai lá, você ajuda o teu pai e tua mãe, entendeu? Quando você lava aquela louça, você está sendo tratado ali. Porque você não está lavando a louça para o teu pai e para tua mãe. Você está lavando a louça para Deus. Porque você está honrando o teu pai e tua mãe. E isso você está agradando o coração de Deus. Filhos que dão prazer ao Senhor. Então quando você está lavando aquela louça, vamos supor, e você estiver em comunhão com o Espírito Santo de Deus, você está lá e você está sendo tratado. O Espírito Santo de Deus está tratando a tua vida. Você está lá lavando a louça, ô Senhor, eu não queria estar lavando essa louça, mas graças a Deus eu tenho uma mão para lavar essa louça. Graças a Deus eu tenho um pé, um braço para ficar em pé aqui, né? Para estar aqui ajudando a minha mãe. Tantas pessoas assim, sabe, do mundo, que olham fazendo tantas coisas assim, né? E às vezes assim, você não aproveita. Eu até às vezes assim, quando que a gente está no culto, né? O pastor pega e fala assim, levanta tuas mãos e adora o Senhor, né? Daí você está meio cansado, aí você levanta uma mão, né? Aí eu falo assim, você tem duas, né? Daí eu levanto as duas, né? Porque daí vai que eu fico sem uma, daí eu não vou aproveitar por enquanto que eu tenho, né? As duas, entendeu? E quando você está fazendo a vontade dos seus pais,
você está honrando ao Senhor. E honrar o Senhor é a melhor coisa que você pode fazer na tua vida, é a melhor coisa que você pode imaginar na tua vida. Honrar o Senhor. Honrar o Senhor, você vai ser uma pessoa muito próspera, você vai ser uma pessoa muito abençoada. Porque você não está honrando a homens, você não está obedecendo a homens, você está obedecendo a Deus, que é o mais importante de tudo isso daí. E o filho se arrepende, aqui no verso que diz, o filho se arrepende e volta para os braços do pai. E ele pega e fala para o pai que ele pecou contra o céu e contra o pai também, por ele ter feito aquilo. Mas o que ele fala aqui no verso? Ele fala assim, ó, pequei contra o céu e diante de ti. Ele pega e fala. Então ele foi um jovem amaldiçoado, vamos supor. Por quê? Porque ele não honrou o pai dele. O pai dele, creio na minha concepção, que o pai dele, quando ele saiu, o pai dele pegou e falou assim, ó filho, em nome de Jesus, vai com Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Creio eu que o pai não pegou e amaldiçoou o filho, porque eu não sei, que eu não tenho filho também, não sei também quantas pessoas aqui têm filhos, mas pelo que a gente vê e pelo que eu vejo do meu pai, assim, eu acho que é uma coisa muito boa, né? Você ter um filho, deve ser uma coisa assim muito... Deve ter uma alegria muito gostosa, você deve ter um filho, né? E eu acho que pai nenhum quer ver o filho perdido, ou pai nenhum quer ver o filho desobedecendo, ou o filho que segue a própria concepção. E ele pegou e foi, e eu creio que o pai abençoou, mas só que perante o Senhor, aquele filho não estava com o propósito reto, perante o Senhor, que era muito mais importante. E ele se arrependeu e voltou. Quando ele voltou, o pai dele estava de braços abertos, como a gente leu aqui, ó. E levantando foi-se com seu pai, e ainda longo, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Então o pai estava com os seus braços abertos. E a mesma coisa o Senhor nas nossas vidas. A gente erra, a gente sai da presença de Deus, a gente faz o que a gente quer, muitas vezes, e o Senhor sempre está com os seus olhos e a sua mão esticada, assim, olhando, oh, meu filho volta, meu filho volta. Eu posso dizer que de mim, assim, que eu já saí da presença do Senhor, assim, sabe? Muitas vezes da minha vida e hoje, assim, eu não falo isso aqui para falar, assim, para vocês, assim, eu falo isso com muita tristeza no meu coração. Das pessoas que eu podia ter sido exemplo, das pessoas que eu podia ter feito a diferença. Eu fui pior que eles, sabe? E eu fico pensando, assim, sabe? O amor que o Senhor tem por mim, assim, sabe? Que por Ele ter me aceitado, assim, de volta. Porque isso é o prazer que a gente sente quando a gente vive o amor verdadeiro do Senhor nas nossas vidas. É muito prazeroso. E eu... Desculpa. E eu só tenho a agradecer a Deus, sabe? Porque eu vejo que quanto mais eu tenho buscado a Deus, mais Ele tem abençoado a minha vida e a vida da minha família. Sabe? Quanto mais eu tenho buscado, quanto mais eu me separo para Deus, assim, sabe? Me separo para buscar a Deus, assim, eu tenho visto, assim, sabe? Visível, assim, na minha vida, sabe? Visível na vida da minha família. Coisas, assim, que acontecia, assim, sabe? Que coisa nada a ver, sabe? Eu entrego, assim, nas mãos do Senhor, assim, quando eu vejo, resolveu. Eu até estava conversando com um discípulo meu ontem, e daí a gente conversando, sabe? Daí eu falei, se você entregar os teus problemas para o Senhor, ele vai ser resolvido que você nem vai ver. Eu até citei, brinquei assim, falei assim, se você está com um problema no teu trabalho, aí você pega e deixa aquele problema no teu trabalho. Quando você vai para a tua casa, você leva só aquela alegria do teu dia, Deus chegou em casa, aquele lar abençoado, Deus não vai largando tudo lá, aquela briga arada, aquela coisa arada, sabe? Separe as coisas. E se você entregar esse problema na mão do Senhor, você deixou lá. Mas só que você está na tua casa, você está buscando a Deus, você não está saindo da presença de Deus. Aí quando você volta no outro dia para o teu trabalho,
você chega assim, vamos supor pro teu chefe, alguma coisa que aconteceu, você chega lá para ele, aquele problema lá que aconteceu, teu chefe vai olhar e fala assim, que problema? Não aconteceu nada, não era nada. Não, daquele negócio que deu aquele furo lá. Não, isso aí é coisa do sistema. É o sistema que deu problema. Por quê? Porque o teu socorro está no Senhor. O teu problema, você entregou para o Senhor. Uma vez, quando que a gente passou por uma situação financeira muito, mas muito mesmo difícil, sabe? Mas muito mesmo. Creio que mais da metade nem imagina o quanto. E meu pai conta assim, conta um testemunho que ele pegou e estava orando assim para Deus assim, e Deus não falava nada para ele. E orando, ele orando joelhado na beirada da cama, e Deus não respondia para ele. E daí ele pegou e falou: Senhor, por favor, responde para mim. Eu tô com uma angústia no meu coração, conta para pagar, os caras aparecendo aqui na minha casa e cobrando, você tem 48 horas para pagar essa conta, você tem 24 horas para pagar essa, e sabe, aquele negócio ao extremo assim, sabe? E ele pegou e falou assim: Deus, está tudo nas tuas mãos. O que o Senhor falar para mim eu vou fazer, e o que eu fazer debaixo da tua bênção está feito, em nome de Jesus. E ele pegou e falou assim: então fala comigo em sonho, Deus, para que seja claro na minha vida aquilo que o Senhor quer. E diz meu pai que ele pegou e foi dormir. E diz meu pai que ele teve um sonho naquela mesma noite, que ele sonhou que ele encontrou Jesus assim, sabe? Que ele estava num lugar que ele via assim, escutava uma voz. E ele pegou e falou assim, e daí ele contou para Jesus, falou assim: Senhor, eu estou angustiado, eu não aguento mais, essa pressão desse mundo, todas essas coisas acontecendo. E diz meu pai que o Senhor só pegou e falou uma coisa para ele só. Diz meu pai que ele pegou e falou assim: cuida das minhas coisas, que eu cuidarei das suas. Entendeu? Que é para a gente cuidar do quê? Que a gente cuidar da obra, que é para a gente cuidar do nosso coração. Onde que o nosso coração está? Se o nosso coração está focado em ter carro, se o nosso coração está focado em ter dinheiro, se o nosso coração está focado em ter status aí fora, se o nosso coração está focado em quanto que você gastou numa balada, ou quanto que você gastou numa noite, ou o que você fez naquela noite, ou etc. O que você pensa? Porque alguma coisa eu sei já, porque eu já vivi alguma coisa desse mundo. E eu sei que isso aí não leva nada. No outro dia é só arrependimento e remorso. Você fica pensando assim: nunca mais eu bebo, nunca mais eu vou fazer isso. E eu fico pensando aqui, tá tendo oração aqui das 11h30 meia-noite aqui, o mês inteiro, o mês da família. A gente vem aqui na oração das 11h30 meia-noite, a gente não tem vontade de ir embora. A gente fica aqui, a gente vai embora porque a gente tem compromisso no outro dia. E a gente chega em casa, a gente deita assim na nossa cama, a gente sente uma paz assim no coração, sabe? Aquele vazio que preenchia o nosso coração, aquele vazio não existe mais, porque aquele vazio que tem no nosso coração quando a gente sente, é só o Espírito Santo de Deus que completa nas nossas vidas. E muitas vezes a gente tem buscado isso em outras coisas, como o filho que buscou em outras coisas. E o que o Senhor tem para dizer aqui nessa noite para você, para que você seja um filho de honra, um filho que honra, porque você vai ser um filho abençoado. Amém? E continuando do meu pai lá que eu falei, né? Agora o nosso lar é uma maravilha. Vocês não têm noção. Não, de verdade mesmo. Eu não sei nem como falar assim, sabe? Antes eu passava assim pro meu pai, assim, a gente tem umas brincadeiras meio bobas, sabe? Meu pai, assim, sabe, passar e dar um soco no outro, ou sei lá. E minha mãe, assim, mas minha mãe é mais de boa, né? Porque tem que ser mais delicado com a mãe, né? Mais sensível. Mas a gente, ou às vezes assim, eu chegava pro meu pai, assim, eu precisava pagar alguma coisa, ou sei lá, alguma coisa que acontecia. Sei lá, se eu estragasse alguma coisa, ou derrubasse até o controle da televisão, você bota fé, você acredita? E eu vejo assim que hoje assim, acontece as coisas assim lá em casa, assim, ele dá risada, sabe? É aquele negócio gostoso. Eu passo por ele assim, eu bato nele e falo: aqui, você quer? Vamos brigar então. Aquele negócio, sabe, espontâneo, aquele negócio assim pra fora, aquele negócio que a gente vê que não tem malícia, que não tem, que negócio puro, sabe? Com a minha mãe, assim, o abraço, assim, é aquele abraço que a gente sente, um abraço parece que
Acho que é o primeiro abraço, parece que toda vez que ela dá um abraço em mim, parece que é o primeiro abraço que ela está dando na vida dela. Acho que quando eu era pequenininha, assim, um abraço que ela deu também, parece que volta ao primeiro amor, sabe? Por quê? Porque entregou as coisas na mão de Deus. Entregou os problemas, entregou as circunstâncias, entregou o dia a dia nas mãos de Deus. Filhos que dão prazer ao Senhor. Repita comigo para você não esquecer. Filhos que dão prazer ao Senhor. Agora repete assim: eu vou ser um filho que dá prazer ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu aceito isso para minha vida. Amém.